Fala meus amigos, Jean Crisley na área do canal Probabilize. Eu separei as melhores dicas e palpites dessa quarta-feira, dia 4 de fevereiro. Pessoal, sem mais enrolação, bora lá! Meus amigos, temos rodada do Campeonato Brasileiro, vários jogos bons. Antes de começar, vamos falar um pouquinho dos jogos de Copas. Eu separei alguns jogos que vai ter durante a tarde. Vamos falar um pouquinho, pessoal. Galatasaray Istambul, pela Copa da Turquia, às 14h30. Pessoal, Galatasaray é muito favorito, vitória do Galatasaray. Às 16h30, Lyon contra Laval. Pessoal, o Lyon vem fazendo uma excelente campanha, uma excelente temporada. Vitória do Lyon, pessoal. Próximo jogo, Copa da Liga Inglesa. Manchester City contra Newcastle. O primeiro jogo foi 2-0 para o Manchester City na casa do Newcastle. Eu acredito na classificação do Manchester e dupla hipótese do Manchester também, pessoal. Próximo jogo, Internazionale contra Torino às 17 horas. Pessoal, a Inter tem mais time, eu acredito na classificação da Inter. E o último jogo, pelo campeonato holandês, PSV e Ereven, né? PSV contra Ereven. Eu acredito na classificação do PSV. Agora vamos pro Brasileirão. Primeiro confronto do Brasileirão da noite, pessoal, às 19 horas no Maracanã, o Flamengo recebe a equipe do Internacional. Eu já trouxe a tela aqui para vocês, pessoal, dos últimos 5 jogos entre as equipes. O Flamengo venceu 1, 2, 3, 4 jogos, pessoal, e teve um empate. O Flamengo leva vantagem sobre a equipe do Internacional. Eu acredito numa dupla hipótese para o Flamengo ou pouco mais arriscado para o Flamengo vencer um dos tempos ou até mais vencer também a partida. Vamos para as probabilidades desse jogo. Probabilidade na tela para Flamengo e Internacional. O Flamengo vem bem dentro de casa, né? Para esse jogo, média de 1,5, 85%. Escanteios. O Flamengo tem média de 5,9 e o Inter média 7. É uma partida para cantos também, pessoal. Falar um pouquinho de cartões, 2.2 e 1.90. Também às 19 horas, pessoal, o Red Bull Bragantino recebe a equipe do Atlético Mineiro. Eu trouxe aqui os últimos 5 jogos entre as equipes. O Bragantino venceu uma apenas e o Atlético venceu 1, 2, 3, 4 partidas. Mercado de gols vem muito forte para o confronto, pessoal. No primeiro jogo do campeonato, o Red Bull Bragantino ganhou de 1-0 do Coritiba e o Galo recebeu o Palmeiras, né, na Arena MRV, empatou 2-2. Eu acredito que é um jogo para over goals, pessoal. Vamos ver o que o mercado fala para nós. Vamos para as probabilidades. Probabilidades na tela, pessoal. O mercado está encarando ser uma partida under goals. 1,5, 65%. Escanteios, 5,9 para o Bragantino e 7,7 para o Galo. Falar um pouquinho de cartões. 3 para o Bragantino e 2 para o Galo. Próximo jogo, pessoal, às 8 da noite, às 20 horas. O Santos recebe o São Paulo, o famoso Sansão. Pessoal, o Santos dentro de casa está fazendo uma boa campanha, né? Nos últimos jogos dentro de casa não perdeu nenhum jogo dos últimos 5 jogos. O São Paulo fora de casa, em compensação, não venceu nenhum jogo dos últimos 5 jogos que fez fora de casa, pessoal. E no retrospecto, entre as equipes, entre Santos e São Paulo, o Santos não perdeu apenas um jogo, pessoal. Foram 4 confrontos, 3 vitórias do Santos, 1 empate e 1 vitória do São Paulo. Pessoal, essas duas equipes já se enfrentaram semana passada, né? O São Paulo lá no Morumbi, o São Paulo venceu por 2-0. Mas eu acredito, pelo retrospecto que faz dentro de casa no Santos,
e pela necessidade do jogo, para apresentar para sua torcida um melhor futebol, eu acredito num golzinho ali do Santos, tem muito valor nesse jogo, pessoal. Vamos para as probabilidades. Probabilidade na tela para o Sansão. Partida para 1,5, 80%. Escanteios, 6,8 para o Santos, 4,90 para o São Paulo. Cartões, 2,60 para o Santos, 1,50 para o São Paulo. Pessoal, é clássico. Então, olha quem vai apitar a partida certinho. Eu acredito em um 2,5, 3,5 cartões nesse jogo. Ou para as duas equipes receber um cartãozinho ou 2 cartões também. Também às 20 horas, pessoal, o Remo recebe a equipe do Mirassol. Depois de vários anos, o Remo vem fazer uma partida dentro de casa pela primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Vamos aos jogos, nos últimos 5 jogos do Remo como mandante. Pessoal, o Remo vem fazendo uma boa campanha dentro de casa na temporada passada. Nessa temporada também, são 5 jogos, apenas um empate, não perdeu nenhum. Enquanto o Mirassol, fora de casa, dá uma oscilada, venceu 2 partidas e perdeu 3. Mercado de gols vem forte para as duas equipes, pessoal. Vamos para as probabilidades. Probabilidade na tela para Remo e Mirassol. Pessoal, partida para 1,5, 85%. Então o mercado entende que é uma partida over goals. Eu acredito no 1,5 nessa partida. Ou um golzinho do Remo, tem muito valor. Falar um pouquinho de escanteios. 5,2 para o Remo, 4,20 para o Mirassol. Cartões, 2,50 e 2,20. Às 21h30, o Grêmio recebe a equipe do Botafogo, pessoal. Nos últimos 5 jogos do Grêmio, como mandante, oscila, foram 2 vitórias, 2 derrotas, um empate, mercado de gols vem muito forte. O Botafogo fora de casa, foram 3 empates, 1 vitória do Botafogo e 1 derrota. Mercado de gols vem forte também, apenas um jogo que não bateu. Em questão de resultado, pessoal, eu tô fora nesse jogo, eu vou no mercado de gols. Os últimos 5 confrontos com o mando do Grêmio, ou 1,5, bateu em todos, os últimos 5 confrontos. Vamos para as probabilidades. Probabilidade na tela para Grêmio e Botafogo. Pessoal, partida para 1,5, 85%. O mercado concorda com a gente que é uma partida over goals. Falar um pouquinho de escanteios, 4,7 para o Grêmio, 5 para o Botafogo. E cartões 2,3 e 2,80. Eu acredito em um cartãozinho para cada equipe. Às 21h30, pessoal, o Palmeiras recebe o Vitória. Os últimos jogos do Palmeiras foram 3 vitórias em casa com o mando, né? E esses 2 resultados ruins foi na temporada passada. E o Vitória, nessa temporada, também vem fazendo um bom papel. Não perdeu nenhuma fora de casa. Foram 3 jogos, 2 empates e apenas 1 vitória. O Vitória costuma ser uma pedra no sapato no Palmeiras. Vamos para o retrospecto das duas equipes, pessoal, com o mando do Palmeiras. Foi 1 empate, 1 vitória do Vitória nos últimos 2 jogos, né? E o Palmeiras venceu as outras 3. Pessoal, o Palmeiras precisa do resultado, né? Vem de 2 resultados ruins, 1 empate lá em Minas e 1 derrota para o Botafogo de Ribeirão recentemente. Eu acredito numa dupla chance para o Palmeiras e para o Palmeiras vencer um dos tempos, um pouco mais arriscado, pessoal. Vamos para as probabilidades. Probabilidade na tela para Palmeiras e Vitória. 1,5 na partida, sim, apenas 55%. O mercado entende que é uma partida under. Falar um pouquinho de cantos. O Palmeiras é muito over cantos, pessoal, quando joga com o seu mando. Então 5,8 e o Vitória 5,40. É uma partida para escanteios. Falar um pouquinho de cartões. 2,3 para o Palmeiras e 1,80 para o Vitória. Então essas foram as nossas dicas, pessoal, para quarta-feira. Eu vou deixar para vocês um palpite. Palpitão na tela. Pessoal, e o palpite que eu vou deixar para vocês é vitória do Flamengo e Palmeiras corrida até 3 cantos, para o Palmeiras fazer 3 cantos primeiro. Então essa foi a nossa dica de hoje, pessoal, as nossas análises, espero que vocês tenham gostado. Deixa o link, compartilha, comenta, o seu feedback é muito importante, pessoal. Vou deixar fixado o link gratuito do nosso grupo, entra lá, a gente encaminha entradas todo dia, pessoal, totalmente gratuito. Então, pessoal,
Forte abraço a todos, tenho gestão de banca que eu sempre aconselho a vocês e vamos pra cima. Tamo junto!